opposite, so I choke on some. And the days blur into one, and the backs of my eyes on the things I've never done. Sheets are swaying from an old clothesline, like a row of captured ghosts over old dead grass. There's never much, but we've made the most. Welcome home. Todos prontos? Atenção, valendo! Está no ar a primeira edição do Botonews de 2021. Eu sou o Vinícius Ramalho, você já deve me conhecer, mas se não me conhece, muito prazer. Estamos de volta depois de uma temporada tão legal, onde o Botonews surgiu em 2020. Tivemos umas férias aí, o Jefferson tinha falado, férias até março. Falei, nada disso de março, vamos voltar em fevereiro, já com notícias do nosso esporte. Muito obrigado a você que mandou mensagem, estava na expectativa aí. Pô, o que aconteceu? Vocês pararam, não pararam? Não, estamos de volta aqui com mais notícias sobre a bolinha rolando pelo Brasil. Em alguns lugares rolando, em outros nem tanto. E é disso que a gente vai falar no começo desse nosso programa. Eu conversei com os nossos correspondentes espalhados pelo país e fui entender dos caras como estão as coisas, se tem competição rolando ou não. E aí a gente conseguiu aí algumas informações. Vou pedir para o Jefferson me ajudar aí na produção. A gente vai colocar um mapinha para situar você que está acompanhando o nosso Botonews. Começando lá pelo Amazonas, que está sem competições. O que o Paulo nos informou é que entre março e abril será analisado o cenário para um possível retorno. Já o Pentinho, lá de Pernambuco, falou o seguinte: dia 21 de fevereiro tem a Copa Pernambuco, já abre as disputas dos pontos no ranking lá em Pernambuco, então a bolinha vai rolar lá no Nordeste. Outro lugar do Nordeste onde a coisa está acontecendo é no Ceará, já teve uma primeira etapa, o Rafael, nosso correspondente, ganhou a primeira etapa. Esse negócio aí de ser correspondente e jogar botão tá dando certo, porque o Rafael tá ganhando tudo lá no Ceará. Tô outro para voltar a jogar para ver se dá um pouquinho de sorte para mim aí. Vamos lá para o centro do país com Goiás. O Murilo disse que o início do calendário acontece já neste final de semana, com a primeira etapa do estadual de equipes no dia 6 de fevereiro. Falou, ó, tô me preparando aqui que já vai ter jogão. Então, Goiás já vai ter bolinha rolando também. Indo para o Sudeste, Minas Gerais sem competições e nem previsão de retorno. A mesma coisa em relação ao Rio de Janeiro também, sem previsão, que o pessoal falou é que lá eles vão analisar um pouco o cenário para... Não tem nem reunião marcada, eles vão analisando o cenário para ir sentindo e aí sim pensar num possível retorno. Falando especificamente aqui de São Paulo, também sem competições, teve uma assembleia que foi realizada entre os clubes para algumas definições, e o que ficou combinado foi que no final de março vai ter outro bate-papo, e aí sim, diante do cenário no final de março, aí discutir um retorno com algumas competições em um cenário um pouco diferente, talvez menos botonistas. Vamos ver como é que vai ser isso. Tendo mais notícias, claro que a gente conta aqui no Botonews. Então já passamos pelo Norte, Nordeste, Sudeste, está na hora de Centro-Oeste também, né, com Goiás, está na hora da gente chegar no sul do país, começando pelo Paraná, sem calendário definido, né? O que se especula é que de repente nesse mês de fevereiro já tem alguma competição, mas ainda não é martelo batido. Também estão conversando para sentir o retorno em relação aos botonistas, o que os caras acham para pensar em competições. Rio Grande do Sul, sem competições, previsão de retorno só em agosto, então só no segundo semestre. E Santa Catarina também sem competições e sem previsão de retorno. Então a gente passou aí pelo país inteiro para dar uma posição. Se você tiver aí no seu estado, teve alguma novidade? Manda para a gente aqui, que a gente vai atualizando isso e vai informando aqui no nosso Botonews. Uma notícia que chegou de última hora, estou até dando uma olhada aqui no celular para poder contar para vocês. Aqui em São Paulo, tem um novo clube se filiando, é um clube tradicional no futebol, a veterana Associação Atlética Ponte Preta é a mais nova associada à Federação Paulista de Futebol de Mesa, o que nos deixa muito feliz, né? Mais um clube aí de camisa do futebol. O Marcelo Aranha, que está tocando esse projeto lá. A princípio, eu acho que só com botonistas em competições individuais, representando a Ponte Preta,
E aí, para quem sabe, mais para frente, ter equipes, muito legal. Campinas, que é uma cidade importante, tem muitos motoristas. Então, com a Ponte Preta, quem sabe não aparece um Guarani, que é o time do nosso presidente Fará. E aí, Fará, vai ter Ponte Preta, não vai ter Guarani? Tem. E a gente segue em São Paulo, porque, ó, o mercado está agitado e é disso que a gente vai falar com um entrevistado muito legal. Bom, e já que a gente falou de todos os estados aí onde a bolinha rola, ou pelo menos alguns estados onde a bolinha está rolando, vamos falar de um estado aí onde as coisas estão acontecendo, pelo menos fora das mesas, né? O São Paulo vai contratando, vai trazendo novos jogadores, e a gente está com um desses contratados para bater um papo nessa primeira edição do Botonews em 2021. É o Ednilson Gaffo, ele que é um multicampeão, né? Tricampeão nacional de clubes, conquistou Sul-Americano, Copa do Brasil. E se eu fosse ficar falando dos títulos dele, aí eu ia ficar até amanhã aqui. Como ele tem tempo, aí a entrevista tem que ser rápida. Vamos agilizar o negócio. Ednilson, seja bem-vindo ao Botonews. Muito obrigado aí por achar um tempinho para atender a gente. Tá, eu que agradeço, tá? Sempre um prazer participar dessas assistências que vocês fazem ao futebol de mesa. Bom, Ednilson, vamos lá. Você é um dos reforços aí do São Paulo. Tem gente falando que é o PSG do futebol de mesa, né? Trazendo muita gente. Tem você, Thiago, Vitor chegando, se juntando ao Rafa Gaba, ao Limão, tantos outros que tem lá para formar uma grande equipe. Eu queria que você falasse um pouco, para quem está acompanhando a gente, como que foi essa negociação, quando começou esses papos aí, quando que o pessoal começou a bater um papo com você e com o Vitor para trazer vocês do Paraná para reforçar o tricolor do Morumbi. A gente já vinha conversando aí, acredito que mais ou menos uns 6 meses, né? E aí tinha algumas divergências, né? Questões de trabalho, né? E a gente foi entrando num acordo e aí a gente chegou nessa, vamos dizer assim, nessa experiência nova, né? Que é ir para São Paulo, né? Eu e o Vitor. E a gente espera, né, que nem você falou, que a gente é o PSG, que o São Paulo é o PSG do futebol de mesa, e a gente considera o estado de São Paulo também como se fosse uma Champions League, né, onde tem grandes jogadores, né, então vai ser uma ótima experiência para a gente estar aí em São Paulo nesse ano. Agora, Ednilson, você jogou aí no seu estado natal, no Paraná, né? Teve uma grande história no Rio de Janeiro defendendo o Vasco. O que você acha que você vai encontrar aqui em São Paulo? Você já falou um pouco aí, né, de grandes equipes, de muitos botonistas. E quais as diferenças que, de repente, você vai encontrar? O que essa sua experiência, né, principalmente aí nesses últimos anos de Vasco, pode trazer para você ganhar títulos nesse novo clube? Na verdade, só o fato de a gente ter saído do Paraná e ter ido para o Rio de Janeiro já nos deu suporte, né? Jogadores diferentes, na verdade, maneiras diferentes de jogar de cada um deles, né? Isso daí enriqueceu mais o nosso, vamos dizer assim, a nossa convivência com o esporte, né? E acredito que em São Paulo, né, não dá nem para eu falar assim de antemão, né, como que vai ser, vamos dizer assim, as qualidades técnicas daí. A gente conhece assim pelos eventos nacionais, né, mais ou menos, né, mas eu acredito que a gente vai ter uma ideia melhor disso jogando lá, né, nesses 6 primeiros meses, nessa adaptação. Foi difícil se adaptar no Rio de Janeiro, a gente achou muito difícil jogar lá no começo. O pessoal tem um ritmo diferente de jogo, e eu acho que em São Paulo vai ser a mesma coisa, né? O jeito de arrumar goleiro aqui é totalmente diferente do Paraná e o pessoal do Rio, e acho que em São Paulo a gente vai ter que esperar um pouquinho aí para poder estar falando, né, sobre isso daí. É interessante, né, você falar isso. O Thiago Pena, que é um dos grandes campeões aí, que você enfrentou bastante lá no Rio de Janeiro, em competições nacionais, quando veio para São Paulo, né, jogar pelo Meninos, ele falava muito disso, da dificuldade nos primeiros meses, justamente nessa questão de repente, botonistas que ele não conhecia por conta de os caras não disputarem competições nacionais, né, ia disputar uma série bronze ali no começo, quando estava chegando no ranking, tinha uma dificuldade muito grande. Então, acho que tem esse desafio, né, Ednilson? Você tem que entender o jogo de cada um pouco, porque senão você fica perdido.
Boa. Ó, o calendário, né, aqui em São Paulo é um dos mais cheios do Brasil, né? Como que você vai fazer para conciliar aí a vida pessoal, né, que é o grande desafio quando você vai jogar num outro estado para fazer essas viagens, para disputar competições? Então, a gente teve dificuldade no Rio de Janeiro com isso, só que eu acredito que as conexões aqui para São Paulo são bem melhores, né? E foi um desses assuntos que estava assim possibilitando a negociação, né? E aí o Gaba disse que não, olha, aqui é diferente, você não vai perder tantos dias. Eu ia para o Rio de Janeiro, eu perdia quatro dias, né? Na verdade, né? Saía na sexta, então eu perdia sexta, sábado, domingo e segunda, né? Então, nessa conversa, eu fui aonde a gente até bateu o martelo, né? Foi onde eu vi que eu não ia passar por essa dificuldade, né? Eu acho que vai ser tranquilo essas viagens aí. É um dos desafios do nosso esporte, né? Porque a gente tem que É, conciliar com o nosso trabalho, não tem jeito, né? Agora, é. tem um tempo aí que você pretende ficar em São Paulo? Como é que você está pensando isso? Está vindo para ver o que acontece? O que você pensa em relação a isso? Ah, não, eu não. Talvez assim, eu estava pensando em participar de algumas competições, né? Mas não sei com esse calendário, né? Com a pandemia, para ver como é que é, né? Mas no mais, a princípio, eu só vou lá e vou em São Paulo só jogar as competições e ir embora. Assim. Era a minha ideia inicial. Mas em relação de planejamento, assim, 1, 2 anos, tem alguma coisa ou Ah, não? não, entendi. Então eu respondi errado a pergunta. A princípio é um ano. Um ano, tá. É um ano. A conversa foi essa. Sim, e aí, de repente, chega aqui, conhece o pessoal, quem sabe pode estender isso aí, né? Ah, sim, não. A minha vontade, na verdade, é de jogar e sempre, né? Se eu puder Sim, jogar 10, 20 anos aí, é que nem eu te falei. Aí, para mim, eu considero a Champions League de futebol de mesa, né? legal, legal. E aí a gente tem muita gente que assiste a gente em outros lugares, né? Sai aí do centro, sul e sudeste, nordeste crescendo, norte e nordeste. É algo que se pintar o convite também de repente dá para pensar ou é algo fora dos seus planos? Não, cara, eu sou um cara assim que eu acho que a gente nunca deve falar um sim e um não tão não, né? Sim, Acontece muita coisa na vida da gente e a gente tem que ter um equilíbrio das coisas, né? E eu sempre, assim, e ainda mais num esporte que a gente gosta, né? Que a gente ama, de paixão. Então, eu acho que se tiver um futebol de mesa ali com lentinha, seja lá onde for, pode ser que eu vá jogar também. Não tem esse negócio de não, entendeu? aí, ó, os Sempre estou clubes do disposto a Norte e jogar. Nordeste aí, ó, fiquem de olho aí, quem sabe um dia, né? É, Acho que é pode legal, né, a gente ser. começar a pensar nessa transição, né? Justamente pelo trabalho sério que tem sido feito lá. A gente vê Pernambuco com tanta gente jogando, né? Quem sabe uma hora os grandes botonistas aqui de Sul e Sudeste cheguem lá para ajudar a crescer ainda mais o esporte. Acho que esse é o trabalho. Agora, Ednilson, para fechar esse nosso bate-papo, eu sei que você tem tempo já agradecendo aí a sua participação no nosso Botonews. É um momento complicado, como você falou, né? Tem essa expectativa de voltar a jogar, de defender um clube novo, mas que eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma em relação a calendários e tudo mais. Fica essa expectativa, mas vamos com calma, né, Ednilson? Com certeza, a gente tem que respeitar o momento, né? A gente vive um momento de pandemia e nós temos que chegar na melhor forma na organização desses eventos, sempre respeitando as entidades que são responsáveis pela saúde, né, de cada estado, e para que a gente não faça nada de errado, né, e não manche a história com o nosso esporte. Bom, legal, Ednilson. Muito legal aí. Obrigado por atender a gente. Sei que você achou um tempinho na sua agenda aí na hora do almoço para bater um papo com a gente. Como um representante de São Paulo aqui dentro do Botonews, eu te dou as boas-vindas, que você seja muito feliz nessa sua passagem aqui em São Paulo. E quem sabe a gente se cruza aí nas mesas, né? Com certeza, vai ser um prazer, cara, jogar com vocês aí. Se um dia jogar com você, vai ser um imenso prazer rever os amigos, né, também. E é isso. Eu agradeço muito a oportunidade, tá? Porque falar do clube onde eu vou jogar, queria falar também que estou muito contente de estar no São Paulo. O Gaba
nos acolheu de uma maneira muito, muito calorosa e cara, tem muita gente ali que eu adoro, cara, o Tico, o Farinha, os outros meninos ali eu não conheço muito bem, mas já sei que são pessoas da melhor espécie, então eu acho que eu tô num berço de ouro ali. Boa, valeu, Edilson, obrigado, viu? Obrigado. Então é isso aí, tivemos um convidado, já começamos 2021 com um convidado de peso, esse time do São Paulo que vai se mostrando aí um time muito forte. Legal, né, esse projeto, um projeto novo, de um clube que, pô, durante muito tempo todo mundo falava, pô, precisava do São Paulo, tem o Palmeiras, tem o Corinthians, o Santos que já teve, parece que tem uma possibilidade até de retornar, e aí o São Paulo já começando um projeto tão legal, o torneio início de 2020 foi realizado na sede do São Paulo, todo mundo ficou muito feliz, um ginásio muito grande que deu condições, e agora o São Paulo se estruturando para fazer uma equipe forte também. Muito legal esse trabalho, um abraço ao Rafael Gaba, ao Limão, meu amigo, que jogou durante muito tempo no Meninos e que agora também está lá no São Paulo. Muito legal, mas ó, acho que vai tocar o relógio pro gol. Opa, tocou. Ó, mudou o ano, eu continuo afiado nesse negócio aí de chutar na campainha, mas para me despedir de vocês que acompanharam essa primeira edição do Botonews em 2021. Espero que vocês tenham gostado. Um Botonews rápido, mas para passar para vocês o cenário de como as coisas estão acontecendo com a bolinha rolando pelo país, onde tem competição, onde não tem. E essa entrevista com o Ednilson, ó, trabalho é difícil, viu? O cara não costuma dar entrevista, não. O cara é meio tímido, não gosta muito de falar, mas o Jefferson fez o trabalho lá, laçou o cara, que a gente trouxe aqui para falar com a gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente ainda está pensando em como será o formato. A princípio deve ser quinzenal o nosso Botonews, mas assim que a gente tiver novidades, a gente volta aqui no canal Mundo Motorista. E você já sabe, hein? Siga o Mundo Motorista no Twitter, Facebook, Instagram, o canal aqui que você já está acostumado a acompanhar, o portal lá que vai voltar, o pessoal aí já está aquecendo as turbinas para fazer as suas colunas. Então fique ligado no Mundo Motorista e a qualquer momento a gente volta com mais informações do esporte que a gente tanto ama. Um abraço e até a próxima. Are launching from my chest. Some have names, but most do